Josué capítulo 10. Gibeão sitiada por 5 reis. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova que lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon.
Trazidos os reis a Josué, chamou estes todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes nos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada, todos os que nelas estavam. Destruiu-os totalmente sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrom, a Libna e a seu rei. Também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cádiz-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal.